Olá, tudo bem com vocês? Eu creio que muitos talvez não estejam tão bem devido a essa situação que nós estamos passando de pandemia, principalmente quando nós falamos em educação. Nós temos aí professores trabalhando em home office, nós temos os alunos encarcerados em casa, fazendo as atividades. Realmente nós estamos vivendo um ano de uma loucura muito grande. Mas o ser humano é um ser extremamente adaptável, né? A gente se adapta a todas as situações e eu creio que o ano já está terminando e nós podemos fazer uma avaliação de certa forma positiva quando nós pensamos em educação. Porque mesmo com todas as dificuldades que os professores tiveram, que os alunos tiveram nessa nova metodologia, desse trabalho em que você não tem mais o olho no olho, você não tem mais o toque, você não tem mais aquela convivência, você não tem mais aquela relação professor-aluno tão conhecida por nós, nós ainda conseguimos desenvolver um trabalho educativo, né? E hoje eu vou estar aqui, de certa forma, fazendo isso também. Nós vamos estar conversando com vocês sobre um assunto que é comentado no ensino médio, é comentado nos anos iniciais, dependendo da disciplina de algumas faculdades. Nós vamos falar sobre o povo negro. Esse povo negro com seus mitos e suas verdades. Mas por que nós vamos falar sobre isso? Bem, em primeiro lugar eu quero me apresentar. Eu sou a professora Sônia Aparecida da Silva de Lara Pires, mais conhecida como professora Sônia Pires. Diminuir aí o nome porque é muito grande, né? A minha formação inicial é pedagogia. Eu fiz licenciatura plena em pedagogia no ano de 1990. Eu iniciei em 1987, terminei em 1990, na Universidade Estadual de Mato Grosso, município de Cáceres, na época. Fiz também bacharel em teologia no Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Fiz algumas especializações na área de docência, na área de filosofia do conhecimento, na área de psicopedagogia institucional. Fiz um mestrado fora do Brasil, que infelizmente não validei, então ele não tem validade no Brasil, só tem validade no Paraguai, onde eu fiz, e alguns países do Mercosul que aceitam sem precisar fazer validação. Mas fiz também um mestrado no Brasil, na Universidade Federal de Mato Grosso. Fiz na área da educação, na linha de movimentos sociais. E no decorrer da minha vida acadêmica, sempre me envolvi com grupos de pesquisas, com trabalhos relacionados à formação docente. Fui professora atuante durante 32 anos. Me aposentei em 2018, no dia 12 de junho de 2018. Durante muitos anos eu trabalhei como interina no estado de Mato Grosso e em 1993 eu me efetivei. Então, contando todo o tempo de contrato e o tempo de efetiva, concursada, somou-se 32 anos. E aí, graças a Deus, ao fazer os 50 anos, eu consegui me aposentar. Mesmo após a minha aposentadoria, eu continuo trabalhando na área de educação, não mais de uma forma tão mais efetiva, né? Mas agora com contratos esporádicos, às vezes algumas palestras, algumas orientações de trabalhos científicos. E esse ano surgiu essa oportunidade, agora no final do ano, através da lei Aldir Blanc, de fazer esse trabalho. É interessante que essa lei, ela
foi criada pela deputada federal Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, junto com ela mais 23 deputados. E no bojo dessa lei, o objetivo é tentar minimizar os estragos que essa pandemia trouxe para artesãos, para a cultura em si, a educação e também poder fazer com que a gente possa continuar divulgando conhecimentos, que a gente possa continuar apresentando arte, fazendo arte, mesmo nessa situação toda. E aí nós estamos agora, através da lei, trazendo essa, vamos dizer, palestra sobre o povo negro. Mas por que fazer essa palestra sobre o povo negro, mitos e verdades? Não sei, de repente você já pode ter ouvido falar assim: eu sou descendente de escravo. Todo negro é descendente de escravo. Acho que você já deve ter ouvido falar isso, né? Também que a pele negra é uma pele muito resistente. Então, você pode tomar sol à vontade, que você não se bronzeia, né? Porque você já é bronzeada, né? Sabe esses comentários que, querendo ou não, são comentários racistas, são comentários que não são verdades, mas que ao passar dos anos, de tantas pessoas falarem, muitos acreditam que isso seja uma verdade. Então nós vamos tentar trabalhar nesta palestra, nesta conversa, muitas coisas que nós temos ouvido e que não são verdades. Muitas discussões, até mesmo polêmicas, sobre a questão do dia 13 de maio e do dia 20 de novembro. Por que essas duas datas? Por que não se comemorar somente o dia 13 de maio? Que negócio é esse de consciência negra? A consciência não tem cor. Quantas pessoas não já ouviram isso? Pois então, nós vamos conversar sobre isso. Também nós vamos conversar sobre a questão de: realmente existe um racismo no Brasil? Ou este povo que diz que é vítima de racismo, na verdade, ele está numa posição bem vitimista. Ele está mais se colocando numa posição de inferioridade, e aí ele diz que ele está sofrendo preconceito. Há pessoas que dizem que no Brasil não existe racismo. Há uns dias atrás eu ouvi uma autoridade falando em rede nacional que não existe racismo. Nós vamos conversar sobre isso também. Mas antes de ter essa conversa mais específica, eu não conseguiria iniciar essa palestra sem tentar passar para vocês o sentimento que envolve toda a história do povo negro. E para falar sobre esse sentimento, eu tenho que citar Castro Alves. Eu fiz um breve resumo aqui sobre ele, né, e eu quero ler isso para vocês, né? Castro Alves, ele foi um jovem entusiasmado pela grande causa da liberdade e da justiça. E ele, assim, nessa postura entusiástica, né, ele escreve 2 poemas espetaculares. Um foi em 1868, que é Vozes da África, e o outro em 1869, que é Navio Negreiro. São verdadeiros best-sellers da literatura. E ele, como ninguém, ele impingiu os acentos da poesia ao exprimir a dor de um continente. Porque em Vozes da África, Castro Alves, ele através desse poema
de estilo épico, né? Ele dá voz à África. É uma doce prosopopeia, Voz da África, né? Porque ele consegue fazer com que um continente tenha vida a ponto de falar através da poesia. E essa história da África reclamando com Deus, na verdade da África implorando a justiça de Deus, é sem dúvida uma representação extremamente real quando se fala do povo negro, quando se fala do negro no Brasil. Então, evidentemente, eu não sei o poema de cor, eu vou tentar ler com a emoção de um negro, com a emoção de uma pessoa que se vê, que se identifica com o que está escrito. Afinal de contas, Voz da África fala da minha origem, da sua origem. Você que se reconhece negro, você que tem convicção da sua origem. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu, tu me amarrastes um dia, do deserto na rubra penídia, infinito galé. Por abutre me deste o sol candente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligastes ao pé. O cavalo estafado do beduíno sobre a vergasta tomba ressupino e morre no arreal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote do Simão dardeja o teu braço eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas dos haréns do sultão, ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se cobertas de brilhantes nas plagas do Hindustão. Por tenda tem os cimos do Himalaia, Gangues amoroso beija a praia, coberta de corais. A brisa de Mysora, o céu inflama, e ela dorme nos templos do Deus Brahma, pagodes colossais. A Europa é sempre Europa, a gloriosa, a mulher deslumbrante e caprichosa, rainha e cortesã, artista, corta o mármore de Carrara, poetisa, tange os hinos de Ferrara no glorioso afã. Sempre a láurea lhe cabe no litígio, ou uma coroa, ora o barrete frígio, enflora-lhe a cerviz. Universo após ela, doudo amante, segue cativo o passo delirante da grande meretriz. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio das areias esgarrada, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente, talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. E nem tenho uma sombra de floresta para cobrir-me, nem um templo resta no solo abrasador. Quando subo as pirâmides do Egito, embalde os quatro céus chorando, grito: abriga-me, Senhor. Como profeta incisa a fronte envolve, velo a cabeça no areal que envolve o sirico feroz. Quando eu passo no Saara amortalhada, aí dizem: lá vai a África embuçada no seu branco albornoz. Nem veem que o deserto é meu sudário, que o silêncio
campeia solitário por sobre o peito meu. Lá no solo, onde o cardo apenas medra, boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o morno céu. De Tebas, nas colunas derrocadas, as cegonhas espiam debruçadas o horizonte sem fim, onde branqueia a caravana errante e o camelo monótono arquejante que desce de Efraim. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível, é pois teu peito eterno e inexaurível de vingança e rancor? E que fiz, Senhor? Que torvo crime eu cometi, jamais que assim me oprime teu gláudio vingador? Foi depois do dilúvio, um viadante negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Arará. E eu disse ao peregrino fulminado: Cã, serás meu esposo bem-amado, serei tua Eloá. Desde este dia o vento da desgraça, por meus cabelos ululando, passa o anátema cruel. As tribos erram do areal nas vagas, e o nômade faminto corta as plagas no rápido corcel. Vi a ciência desertar do Egito, vi meu povo seguir judeus maldito, trilho de perdição. Depois vi minha prole desgraçada, pelas garras da Europa arrebatada, amestrado falcão. Cristo, embalde morreste sobre um monte, teu sangue não lavou de minha fronte a mancha original. Ainda hoje são, por fado adverso, meus filhos, a limária do universo, eu, pasto universal. Hoje em meu sangue a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais, irmã traidora, qual de José os vis irmãos outrora venderam o seu irmão. Basta, Senhor, de teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuto o brado meu lá no infinito. Meu Deus, Senhor, meu Deus. São Paulo, 11 de junho de 1868. Poeta Castro Alves. É sem dúvida um clamor, é sem dúvida um ato de implorar por liberdade, por alguém que te ouça, por alguém que te veja, por alguém que te dê valor, por alguém que te tire da situação em que você está. Sem dúvida nenhuma, Castro Alves pode-se dizer que foi o único escritor que conseguiu colocar em palavras a dor de todo um continente, a dor de um povo que vivia de forma pacífica, tranquilo em suas terras, trabalhando. Muitos desses negros pertenciam a tribos em que eles eram príncipes, princesas, reis, e de repente se veem arrancados do seu habitat natural, colocados em porões de navios que não tinham condições para transportá-los, diga-se de passagem. Estatisticamente se fala, através dos livros didáticos, de pesquisas realizadas, de que 60% dos negros que eram transportados nesses porões, eles não chegavam vivos no Brasil, chegavam cadáveres, porque eram muitos dias de viagem e as condições eram extremamente precárias. Eles não tinham condições, até porque muitos até eram crianças,
né? Quando os colonizadores portugueses, e não foram só os portugueses, holandeses, ingleses, invadiam o continente africano em busca dos negros para torná-los escravos, eles escolhiam, claro, os mais jovens, os mais fortes, os saudáveis, mulheres que ainda estavam na idade de reprodução, que afinal de contas eles queriam ter uma mão de obra onde eles não haviam necessidade de pagar absolutamente nada, e uma mão de obra forte que aguentasse o trabalho pesado das lavouras. E essas pessoas, elas nunca tinham feito esse tipo de trabalho e nem nunca tinham vivido condições tão adversas como elas passaram a viver a partir do momento que foram retiradas do seu habitat natural durante o percurso para vir para o Brasil. Nós também temos na história de que, por ser habitado por muitas tribos, né, muitas comunidades, e sem dúvida nenhuma havia, vamos dizer, brigas, né, conflito entre essas tribos, era muito fácil também conseguir tirar os negros do seu habitat natural através da corrupção. Porque quando os brancos chegavam e eles sabiam dessas brigas entre comunidades, entre tribos, o que eles faziam? Eles chegavam até um determinado grupo de pessoas que estavam no poder de uma determinada comunidade, e ali eles entregavam alguns objetos de valor, pedras, algumas pedras preciosas, qualquer coisa que tivesse um valor para esse povo. E aí o próprio povo ia nas outras comunidades, arrancavam os seus irmãos de lá e entregavam nas mãos dos brancos para serem escravizados. Meu Deus, né? Mas é história. E aí esse percurso para vir para o Brasil, muitos morrem, como eu mesmo falei, por não aguentarem as situações adversas. E aqueles que sobrevivem, ao chegar aqui, eles vivem inferno negro, que é citado no livro A História da Sociedade Brasileira. Depois eu vou falar para vocês o autor, que não me lembro agora. Mas nesse livro ele conta a história do povo negro aqui no Brasil. A situação decadente, sofrida, as humilhações, a forma com que esse povo era visto. Seres humanos tratados como animais. Sabe, eu não quero ser aqui sensacionalista, mas não há como. Não há como deixar passar isso. Não há como esconder da sociedade ou tentar minimizar o fato. Os negros livres, saudáveis, que chegaram da África, se tornaram pessoas amarguradas, se tornaram pessoas muitas vezes doentes. Muitos tinham uma perspectiva de vida de no máximo 10 anos, devido ao trabalho extremamente forçado, às péssimas condições de sobrevivência. E isso é real. Não é uma história como diz a turma de carochinha. Uma vez um amigo me disse assim: olha, se for para fazer alguma apresentação sobre o negro, pelo amor de Deus, não me venha com essas correntes, não me venha com mostrar tronco, negros apanhando, por favor. Eu fiquei pensando, mas peraí, a partir do momento que eu não mostro isso, eu estou escondendo a história. E a história foi essa, sim. Negros acorrentados, pessoas que eram livres e que aqui no Brasil elas eram acorrentadas. Até porque muitos fugiam, né, quando conseguiam. Então tinha que estar acorrentado para não fugir. E muitos apanhavam,
e muito, nos famosos troncos. Eram colocados ali e muitos apanhavam até a morte, para servir de exemplo, para que outros não fugissem, ou para que outros não desobedecessem o Senhor, o branco escravocrata. É uma história de muito sofrimento. É uma história de uma exploração que durou séculos. O Brasil, para quem não sabe, foi o último país a declarar a liberdade. Último. Enquanto todos os demais países já não possuíam mais a escravidão, o Brasil mantinha com pulso firme. Falar sobre a abolição da escravatura é como se estivéssemos falando, eu vejo em alguns momentos, nossa, de um grande fato. Nossa, foi algo assim que há momentos que eu vejo pessoas até enaltecerem muito essa lei áurea. Mas presta atenção, o Brasil foi obrigado a libertar os negros, porque não havia mais escravidão em lugar nenhum. Nós éramos o único. Então não foi porque a princesa Isabel de repente, não, né? Eu sou extremamente compadecida com isso, eu sou extremamente solidária com a causa, eu concordo plenamente. Não! Foi assinada a Lei Áurea até porque não tinha mais o que fazer. Nós estávamos perdendo comércio com os outros países, porque nós mantínhamos ainda uma mão de obra escrava. Então, não se engane, se você ainda fica pensando que a Lei Áurea aconteceu devido a princesa Isabel estar a favor dos negros. Isso sem contar que nós tínhamos vários movimentos dentro do Brasil contra a escravidão. Vários escritores, várias pessoas da sociedade civil organizada que já não concordavam mais com isso, até por saberem que já não existia mais a escravidão em outros países e por entenderem que era um ato desumano e criminoso o que era feito com os negros. Porque nessa época da escravidão, a cor negra, a pele negra, não tinha valor. A pele negra era inferior. A pele negra era vista na sociedade como algo feio, ruim. Então, automaticamente, o negro é visto como um ser deplorável, um ser insignificante. E graças a Deus, nós temos aí os chamados abolicionistas que lutaram muito para que acontecesse a libertação dos negros. Então, nesse primeiro momento, a gente tentou passar um pouco para vocês, começando com Vozes da África, né? Do clamor da África, do implorar da África pela sua liberdade. Eu vejo que em torno da história do negro há muito misticismo. Por isso da gente discutir a questão do que é mito, do que é verdade. Os negros, eles tinham uma religião, uma forma de expressar a sua fé totalmente diferente da dos portugueses. E diferente também de nós brasileiros. E essa diferença foi vista como algo diabólico. Essa diferença foi vista como algo sujo, feio. Ou seja, esse povo, quem era esse povo? Simplesmente uma mão de obra. Eles não eram reconhecidos como seres humanos. Eles não eram tratados como pessoas. É uma história que tem muita tristeza, sem dúvida nenhuma. Tem muita luta, tem muita riqueza.
e nos ensina muito sobre quem nós somos. Sem dúvida nenhuma, falar sobre o povo negro é falar sobre todos nós, independentemente da cor da nossa pele. Bem, vocês lembram que no início eu disse que quando os negros vieram para o Brasil, tem até um livro que chama esse fato, né, da vinda dos negros para o Brasil como o Inferno Negro. Esse livro eu disse que era a história da sociedade brasileira. E aí agora eu achei aqui os autores, né? Os autores são Francisco Alencar, Lúcia Carpe Ramalho, Marcos Venício Toledo Ribeiro. A editora, eu não sei nem se existe ainda, chama-se Ao Livro Técnico S.A., Indústria e Comércio. A segunda edição desse livro é de 1984, foi publicado no Rio de Janeiro. Então, só para a gente saber da onde nós estamos falando, né? Nós não estamos falando ao léu, nós estamos falando baseado em fatos já relatados cientificamente em várias obras. Nós falamos agora há pouco sobre falar do povo negro é falar de todos nós, independentemente da nossa cor. Por que eu falo isso? Porque quando nós falamos da escravidão, quando nós falamos de toda a trajetória que este povo teve da África para cá, da sua influência aqui, nós estamos falando de uma relação de poder muito forte de dois povos, brancos e negros. E nós, muitas vezes, nos encontramos nessas relações. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Por exemplo, quando nós falamos da história do povo negro, nós estamos falando de uma história de um povo dominando o outro povo e de uma forma bárbara. Hoje em dia, nós ainda temos essa dominação. Ela é terrível, porque ela não é mais tão visível. Ela é, na maioria das suas vezes, velada. E é aí que eu quero começar a discutir com vocês a questão de 13 de maio e de 20 de novembro. Duas datas extremamente importantes. Porque eu, pelo menos, eu tenho 53 anos, vou fazer, né, 53, né, já está tão próximo que eu já falo já tenho 53. Mas durante todo o tempo que eu estudei, quando eu era criança, eu sempre ouvia dizer que essa data era uma data comemorativa, né? Que nós tínhamos que comemorar, porque era a libertação dos escravos, mais de 3 séculos, na verdade foram 358 anos, se não me engano, de escravidão. E aí veio uma princesa linda, bondosa, né, que teve compaixão, e aí ela libertou o povo negro. Princesa Isabel, a Lei Áurea, né? Só que com o passar dos anos, a gente vai estudando mais, as pessoas vão pesquisando mais, e a gente descobre que por trás dessa canetada não havia compaixão. O que havia, na verdade, é toda uma história de luta muito grande, porque não pensem que os negros vieram para cá e já foram assim escravizados sem resistência, que eles aceitaram tudo. Não, tá bom, fazer o quê, né? Eu tô aqui, agora eu tenho que fazer o que manda. Não. Houve muita resistência e durante os 300 e poucos anos de escravidão sempre ocorreram resistência. Muitos negros se suicidaram porque eles não aguentavam essa vida. Então, como eles não viam uma perspectiva de melhora, eles se suicidavam. Em outros casos, eles fugiam, e muitos fugiam. Tanto é que nós tivemos comunidades chamadas de quilombos, daí vem, hoje nós temos a palavra quilombolas, que vem de quilombos, de pessoas que moravam em quilombos. E o que eram esses quilombos? Eram comunidades
que foram criadas por negros fujões, né? Negros que conseguiam fugir dos seus senhores, adentravam mesmo as matas e ali eles montavam praticamente uma cidade. Teve momentos de quilombos famosos, como é o caso do Quilombo de Palmares, que eles chegaram até a negociar com certas tribos, aldeias, algumas outras comunidades, de tão forte que eles eram. O poder de resistência deles era muito grande. E no Quilombo de Palmares nós temos uma figura que é extremamente importante para o movimento negro, que é Zumbi de Palmares. Um líder negro que sustentou, que resistiu, que lutou bravamente por toda aquela comunidade, que resgatou muitos negros e que impediu que muitos negros fossem mortos através da sua luta, através do seu posicionamento de defesa do seu povo, né? Então, veja só, esses quilombos, o ato de fugir, o ato de suicidar, o ato de matar, porque também nós tínhamos negros que matavam senhores, matavam capitães do mato, né? Matavam outros empregados que eram responsáveis por estar vigiando, por estar açoitando, por estar maltratando. Então, todas essas reações, elas acabaram por desencadear essa canetada. Então, não é assim, não é simplesmente chegou uma princesa que se compadeceu com o sofrimento dos negros e deu liberdade a eles. E se nós formos olhar a história, teve todo um processo gradativo, lei do sexagenário, lei do ventre livre, até se chegar realmente a uma libertação total. Mas por que muitos negros, e até o próprio movimento negro, é bem resistente em se comemorar o 13 de maio como se comemorava antigamente? Porque antigamente nós tínhamos o 13 de maio como um marco, né, de liberdade, vamos dizer assim, o fim de um período tenebroso do Brasil. A questão é simples. Quando, no dia 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea é decretada, né, de forma oficial, acaba-se a escravidão no Brasil, ela não dá condições nenhuma deste povo que agora está liberto poder viver em sociedade. Ora, durante mais de 300 anos, eles foram considerados seres inferiores. Só serviam como escravos. Não tinham nomes, não tinham vida, não tinham direito a nada. E aí, de repente, agora não, estamos livres e agora vocês podem ir para onde vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem trabalhar onde vocês quiserem. Gente, quem é que ia dar serviço para um negro? Sabendo que esse negro passou a vida inteira, essa negra passou a vida inteira trabalhando de graça. Quem é que ia empregar um ser humano negro e pagar? Ele sempre trabalhou de graça, porque agora quer receber? Não, ele que continue assim. Então, o fato de assinar a Lei Áurea não significa que a partir daquele momento os negros teriam uma vida melhor. Porque veja bem, 358 anos vivendo debaixo de jugo da escravidão. Ao ser liberto, a consciência da sociedade não foi liberta. A sociedade ainda via o negro como escravo, ainda via o negro como sujo, ainda via o negro como inferior. Então não se tinha políticas públicas para atender às necessidades deste povo que agora, querendo ou não, estavam livres, né? Não eram mais obrigados a trabalhar
sem uma remuneração. Eles não eram mais obrigados a trabalhar sem remuneração oficialmente, né? Mas na prática, como é que eles iam disputar emprego com os brancos? Porque quando eles são libertos através da Lei Áurea, nós temos o embranquecimento da população, né? Nós temos esse termo na história, né? Nós temos aí toda uma mão de obra que chega de fora, uma mão de obra que vem da Holanda, da Inglaterra, de muitos outros países, de pessoas que sabiam desenvolver várias outras atividades e que eram superiores aos negros. Eles iam disputar com essas pessoas, eles não tinham estudo, gente. Vamos parar para pensar. Esses anos todos como escravos, eles nunca tiveram uma educação sistemática. Eles nunca aprenderam a ler, a escrever. Para quê? Para que negro quer saber ler? Para que negro quer saber escrever? Esse era o pensamento da época. Ele é escravo, ele não precisa ler. Para plantar cana, não precisa ler, não precisa escrever. Para cuidar dos filhos da sinhá, não precisa ler, não precisa escrever. Então eles são libertos, são jogados ao léu para morrerem, para viverem a própria sorte. Que a verdade é essa. Tanto é que muitos negros, eles vão, né, eu lembro de uma cena de um filme, que agora não lembro o nome, os negros saindo, né, tem um monte de pessoas ali com os sacos de roupa nas costas, né, porque era o que eles tinham, roupas, né, e pouquíssimas, né, nas costas, e eles iam cantando, sabe, felizes, mas chegava um determinado momento que esse canto já não era mais um canto de alegria, porque eles param e começam a pensar: para onde nós vamos? O que nós vamos fazer agora? A história conta, em alguns livros, que muitos negros voltaram para as fazendas pedindo para serem escravos, porque eles não tinham aonde morar. Eles chegavam na cidade, porque muitos nem nunca tinham ido para a cidade. Eles viviam o tempo todo nas senzalas. Então, muitos chegaram na cidade e se viram totalmente perdidos. Não sabiam para onde iam, não sabiam o que fazer. E eles eram vistos pela sociedade como verdadeiros animais. Por mais que você tivesse na sociedade os abolicionistas, pessoas, principalmente a elite acadêmica da época, que era totalmente contra a escravidão, por mais que você tivesse essas pessoas, eles eram muito poucos em comparação com o grande número de escravos libertos e que precisavam agora trabalhar, precisavam agora ter casa, precisavam agora sustentar a família, precisavam agora se organizar no meio daquela sociedade. Então, esse fim da escravidão, até o Florestan Fernandes, ele diz assim, na obra dele, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de 1964, ele diz que as classes dominantes não contribuíram para a inserção dos ex-escravos no novo formato de trabalho. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem cargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização de vida do trabalho. Porque é lógico que agora muda tudo. Toda a organização social do trabalho muda. Porque agora eu não sou mais escravo, né? Perante a lei, agora, 13 de maio de 1888, eu não sou mais escravo, tá ok. Então, agora eu preciso trabalhar para sobreviver e esse trabalho precisa ser remunerado. Agora, eu preciso me organizar dentro dessa lei trabalhista, dentro desse regime, né, de organização de vida e de trabalho. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho apoio do Estado, eu não tenho apoio da igreja, não tenho apoio de nenhuma outra instituição. Como é que eu vou fazer isso? Então você consegue entender aí que essa liberdade foi dada simplesmente para que nós saíssemos da situação de um país que ainda possuía escravidão, mas nenhum
nenhuma preocupação para onde vai esse povo, o que eles vão fazer, se eles vão morrer, se eles vão conseguir arrumar um trabalho, né? Ou seja, total descaso, literalmente jogado ao léu. Em 2015, nós tínhamos uma ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Social, que ela se chamava Luísa Bairros, né? E ela fala muito sobre isso. Ela se chamava, não, ela se chama, né? Porque ela está viva. Então, ela fala muito sobre essa questão da necessidade de se promover um recurso para aquela população recém-saída da condição de escravidão. E esse recurso, a primeira coisa que ele teria que ser essas pessoas teriam que ter um lugar para morar. Olha só, gente, eu não sei se vocês sabem, mas na época que essa lei foi assinada, que a Lei Áurea foi assinada, um pouquinho antes de 13 de maio de 1888, você chegava num determinado local, aquela terra estava desocupada, você chegava lá e tomava posse dela, começava a trabalhar, começava a plantar, produzir, e a terra era sua. Pouco antes da Lei Áurea estar oficialmente decretada, eles mudaram essa situação. Então você teria que pagar pela terra. Você já não podia mais simplesmente chegar, se apossar da terra, começar a plantar e viver dela. Engraçado isso, né? Uma coincidência, né? Porque como é que o negro agora compra? Se ele não tem um centavo. Muitos nem conheciam dinheiro. Você vê como que as coisas foram feitas? Nós te libertamos, agora se vire. Se você vai morrer, se você vai conseguir manter a sua família, não nos interessa. O que interessa é que nós saímos de uma situação de um país que ainda possui escravidão, e agora nós somos um país que não temos mais escravidão, né? Um país que agora que é contra, né? Que libertou esse povo, como é que eu posso dizer? Que reconheceu o direito desse povo, né? Nós sabemos que não foi isso. Então, essa mudança de cenário, como é que eu posso dizer? Ela, na verdade, acaba até aumentando o racismo. Porque agora essas pessoas estão na cidade, sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter como trabalhar, assalariado. E vão fazer o quê? Engraçado, né? Eu não estou dizendo que isso existe na estatística, tá? O que eu vou falar aqui agora não é que existe na estatística, mas vamos parar para pensar um pouquinho. Se você não tem o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, você está com a sua família, o que será que você faz, hein? Será que os roubos realizados por esses negros teriam uma origem nessa situação? Porque agora começa viver de mendigância, né, de sair pedindo esmolas, ou então de literalmente roubar para viver. Olha a situação que esse povo é colocado. Qual que é a saída deles? Voltar para as fazendas, trabalhar a troco da comida e de um lugar para dormir, mendigar, ou literalmente assaltar, roubar, tirar do outro aquilo que não é dele, mas que ele precisa, porque ele não consegue um espaço, ele não consegue uma posição, ele não consegue de forma nenhuma se enquadrar nessa sociedade. Vocês vejam o que está por trás do 13 de maio? Então, por isso que muitos integrantes de movimentos negros não aceitam comemorar essa data. Porque é uma data, na verdade, que expõe até mais ainda o povo negro. Que deflagra uma posição de humilhação terrível.
que o expõe, que o tira da fazenda, que o tira da roça e o coloca na cidade para humilhá-lo mais ainda. É uma situação extremamente complicada. E se você for analisar isso, essa inclusão do negro na sociedade ainda é uma meta que está muito longe de ser cumprida, né? Se a gente pudesse fazer assim um levantamento no Congresso, pelo menos, né, dali de 2000 a 2015 mais ou menos, que seriam 15 anos, se você for contar quantos parlamentares negros havia, há textos que mostram, né, com pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que haviam 9% de parlamentares negros. Hoje, eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas até 2015 nós tínhamos 9% de parlamentares negros contra 91% de não negros. Complicado, muito complicado, né? Você vê, a população que se declara negra no Brasil, ela chega a ser a 51%. E aonde ela está? Isso é uma discussão que vai incomodar, né? Porque há muita polêmica em torno disso. Por exemplo, há pessoas que falam, as oportunidades são para todos. É porque a maioria... E aí eu vou fazer um discurso racista aqui agora, né? Porque muitos dizem isso. A maioria desse povo que não quer nada. Nada não. A maioria dos assaltantes, bandidos, é tudo negro. Olha o nível de discurso que existe no nosso país. Agora, dizer para mim que todos têm a mesma oportunidade, brancos e negros têm a mesma oportunidade, por favor, não faça isso, porque não tem. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou negra. Para conseguir fazer os 2 mestrados que eu fiz, vocês não têm a noção dos discursos preconceituosos que eu ouvi durante a minha carreira enquanto professora. Houve momentos em que eu ia adentrar a sala de aula e aluno chegava a questionar: será que ela realmente tem diploma? Gente, eu não estou falando de 1888. Eu não estou falando de 1900. Eu estou falando de ano 2000. 2004, 5, 10. Uma realidade não muito distante de pessoas questionarem se eu realmente tinha essa formação, porque, né, tipo assim, sei lá, né? Será que não é falso? Você sabe muito bem que isso é por causa da cor da pele. E sem falar das indiretas que muitas vezes nós, mulheres negras, aí eu puxo um pouco agora para o nosso lado, mulher, nós recebemos sobre a nossa capacidade. Quantas vezes eu já ouvi: nossa, foi você que escreveu aquele livro? Porque eu sou escritora, eu tenho um livro editado, um livro escrito individualmente, e tenho já 2 livros publicados de forma conjunta, né, com outros autores. E já chegaram pessoas me perguntar: mas foi você mesmo que escreveu o livro tal? Sabe o que eu respondo? Não, foi não. Foi a minha sósia. Que é o cúmulo dos absurdos. O racismo ainda existe de uma forma muito forte no nosso país. A necessidade da inclusão do negro, ela ainda é uma meta muito distante. Olha uma perguntinha que eu faço: quantos ministros do STF são negros? Ou quantos ministros negros nós já tivemos no STF?
Eu vou ser sincera para vocês, eu conheço Joaquim Barbosa. Talvez você conheça mais, mas eu conheço Joaquim Barbosa. Quantos presidentes da República negros? Quantos ministros? Sabe, você começa a analisar aonde está ou aonde estão os 51% da população que se declara negra. Eles estão nas favelas? Eles estão escondidos? Onde eles estão? Que a minoria que ocupa cargos de uma certa relevância, ela não representa esses 51%. Na verdade, o que ela representa é a certeza de que existe uma desigualdade terrível no nosso país quando se fala de raça. É lógico que eu sei que existe a desigualdade econômica, social, política e muitas outras, mas eu estou falando, nesta conversa que nós estamos tendo, sobre o povo negro. Eu quero chamar a atenção para esse assunto. Eu não quero que você saia revoltado depois desta conversa, mas eu quero que você saia, pelo menos, mais esclarecido da situação que envolve o povo negro. Porque muitas pessoas têm um discurso de que nós somos, nós nos colocamos numa posição de vítima. Não é isso. Nós realmente fazemos parte de um grupo que sofre um preconceito milenar. Por mais que o dia 13 de maio exista, mas nós ainda precisamos do dia 20 de novembro. E é sobre o dia 20 de novembro que eu quero falar agora com vocês. A diferença que existe do dia 13 de maio para o dia 20 de novembro. Se nós formos estudar de uma forma mais profunda a questão do dia 13 de maio e do dia 20 de novembro, nós vamos entender por que a maioria esmagadora dos militantes de movimento negro preferem comemorar, preferem criar eventos, ou seja, preferem se manifestar de uma forma mais veemente no dia 20 de novembro do que no dia 13. Nós já comentamos aqui sobre o que está por trás da assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio. Nós sabemos muito bem que essa lei ela veio mais para resguardar o Império Português, ela veio mais para livrar o Império Português, o governo português, a autoridade portuguesa de mais retaliações do que propriamente a necessidade de se dar a liberdade para os negros. Mas quando a lei é assinada, quando esses escravos se tornam legalmente livres, a gente também não pode negar que isso é um fato importante, eles se tornam livres, e aí depois até vocês vão poder ver algumas ilustrações que eu colhi na internet, de figuras onde mostra o negro libertando da corrente, mas do lado dele um outro negro com uma trouxa nas costas, mostrando claramente que liberto eles estavam, mas libertos para quê? Se não havia política nenhuma que o defendesse, se não havia uma política para garantir para ele direitos básicos, né, de trabalho, de moradia, de educação, que liberdade que é essa? Então existe, na verdade, para grandes estudiosos e até mesmo para a maioria esmagadora dos negros, uma revolta muito grande quando se comemora o dia 13 de maio. Porque o dia 13 de maio é, sem dúvida, numa análise assim fria, é uma data de comemoração que beneficia o poder que estava na época. Você pode até dizer assim, nossa, mas que loucura! Como? Afinal de contas,
eles ficaram livres, acabou, não seriam mais humilhados, não seriam mais escravizados, eles teriam total liberdade para ir aonde quisesse, fazer o que quisesse. Sim, mas a gente precisa entender que a liberdade não trouxe para o povo negro, esse dia 13 de maio, essa assinatura dessa lei, não trouxe para o povo negro o principal que ele precisava, e por que não dizer precisa até hoje, da dignidade. É por isso que o dia 20 de novembro é tão comemorado, porque o dia 20 de novembro ele retrata, primeiro, a homenagem a Zumbi dos Palmares. Zumbi, ele foi um líder negro, né, de uma atuação esplêndida. O quilombo que mais tempo sobreviveu foi o quilombo de Palmares, liderado por Zumbi, mas que infelizmente, né, foi assassinado no dia 20 de 11 de 1695. Dei uma olhada nas minhas anotações para não errar a data. Então, a cabeça de Zumbi, ela é arrancada, ela é pendurada para que as pessoas pudessem ver, e evidentemente os negros, né, pudessem ver e ficarem com medo. Tipo, não vou mais lutar pela minha liberdade, olha o que aconteceu com o meu grande líder. Nossa, se aconteceu com ele, imagine comigo. Existe a lenda de que Zumbi, ao ser assassinado, tenta reagir, mas não há como, né? Mas se mantém numa posição digna, ou seja, morre com dignidade, morre lutando, né? Esse morrer lutando é algo que faz com que todos os negros tenham na figura de Zumbi a palavra resistência. Então, por mais que o quilombo de Palmares tenha sido depois destruído, mas eles não conseguem destruir os sentimentos deste povo. Não conseguem destruir a força deste povo. O dia 20 de novembro, sem dúvida nenhuma, é um dia que é comemorado em relação à morte de Zumbi, em homenagem a ele, mas também é um dia que se comemora a resistência de um povo, a perseverança de um povo. O dia 20 de novembro, ele representa toda uma história de luta para que se tenha a dignidade, para que se tenha preservada a sua identidade. O dia 20 mostra que o negro jamais vai deixar que a sua identidade seja soterrada, que a sua identidade seja sequestrada. Porque Zumbi mostra isso, né? A sua luta pelos seus irmãos, a sua luta por uma libertação legítima, onde os direitos dos brancos também teriam que ser estendidos aos negros, ou seja, todos terem os mesmos direitos. Zumbi deixa um legado muito forte para todos os negros e para todos os movimentos, né, que lutam pela libertação, que lutam contra a opressão, que lutam pelo resgate cultural, o resgate da identidade. O dia 20, sim, é um dia de festa. O dia 20, sim, é um dia que se tem o prazer de mostrar a sua cultura, que tem o prazer de contar a sua história, que o povo negro nunca foi um povo passivo. O povo negro nunca foi um povo que aceitou tudo normalmente. O povo negro foi um povo que lutou muito e luta até hoje. Até hoje nós estamos tentando provar. É absurdo isso, né? Na altura do campeonato, em pleno século XXI, o negro ainda tem que provar que ele tem capacidade. Ele ainda tem que provar que os mesmos direitos dos brancos têm que ser os direitos dos negros. Ou seja, os direitos eles não podem estar ligados à cor da raça, né? À cor da pele, né? Os direitos não podem estar ligados à raça, né? Tampouco a cor de pele, a credo, religião. Os direitos são direitos da pessoa humana e pronto, acabou. Mas o dia 20 de novembro é sem dúvida a data da reflexão.
Dia 20 de novembro é a data da luta. Dia 20 de novembro é a comemoração da perseverança, da resistência, acima de tudo, da resistência. Se você começa a estudar detalhadamente como foi todo o processo de escravidão no país, o que envolveu essa escravidão, o que estava por trás dessa escravidão, você percebe o quanto este povo lutou, o quanto este povo foi mal compreendido. Porque aí agora a gente começa a pensar, né, sobre os mitos e sobre as verdades. Todas as noites, na maioria das noites, quando os negros eles ficavam ali na senzala, depois de horas e horas de trabalho forçado e uma alimentação reduzidíssima, muito fraca, naquele momento da noite era o único momento que eles tinham paz. Era o único momento que eles podiam ser eles. Era o único momento que eles podiam relembrar das suas raízes, da sua mãe África, lembrar das danças, das músicas. E é nesse momento que eles dançam, é nesse momento que eles cantam. E aí, de repente, o dançar e o cantar do negro se tornou, baseado numa cultura extremamente europeia, né? De dizer que aquilo era uma manifestação ruim, uma manifestação onde eles estavam chamando entidades que iriam perseguir os brancos, entidades que iriam se vingar dos brancos pelo mal que os brancos estavam fazendo para os negros. Eu lembro de uma história que eu li há muitos anos já, eu nem me lembro mais em qual livro que foi, mas que o autor dizia assim: muitos falavam na época que tinham que se proibir essas comemorações porque isso era coisa do diabo. Você veja só, naquela época eles diziam que quando os negros cantavam e dançavam, que era a única coisa que eles podiam fazer, coitados, para poder lembrar um pouco de onde eles tinham vindo e de onde seus ancestrais tinham vindo, eles eram julgados, eles eram condenados, eram apontados como pessoas que estavam fazendo manifestações diabólicas. E aí hoje dá pra gente entender por que muitas vezes quando você vê negros dançando, né, num ritmo afro, as pessoas já levam para um lado de manifestação diabólica. Isso aí deve estar com demônio no corpo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, porque eu já ouvi. Eu lembro que eu mesmo, uma vez dançando, né, e lógico, a gente tem o sangue, né? É algo que queima, que mexe com a gente. E ali eu dançando, e eu estava de turbante, e eu lembro que eu tirava o turbante e balançava ele, e eu ouvi, né, depois os comentários: você viu como que a pessoa estava endemoniada? Não, isso aí é demônio, isso não é coisa de Deus, não. Nossa, meu Deus, o que é isso? O dançar do negro era para tentar afastar um pouco a tristeza. Era para tentar esquecer um pouco de tantas coisas horríveis e trágicas que eles viam e que eles sofriam. E também para lembrar das suas raízes. Então isso eu acho que até ultrapassa a palavra mito, né? Isso chega a ser injusto, né? Dizer que quando uma pessoa, porque ela é negra e ela está dançando de um jeito muito peculiar, que a maioria dos negros dançam quando querem mostrar danças típicas da África, danças típicas dos seus ancestrais. Não, isso é ruim, isso é uma manifestação ruim. Não, isso não é ruim, isso não é uma manifestação ruim. Isso é cultura, para você que não sabe. Eu fico imaginando, né? O que os coreanos, japoneses, pensam quando nos vê dançando? Aí quando eu digo nós, já não estou falando mais do negro, estou falando nós, por exemplo, povo brasileiro. O que eles devem pensar? Porque eles não dançam assim.
Será que eles também vão dizer que nós brasileiros então adoramos demônios porque nós somos desse jeito? Eu garanto para você que não, porque muitos deles amam o carnaval no Brasil, amam as nossas manifestações. E aí? Por que que nós, e aí esse nós é o nós brancos, ou nós que tem uma mentalidade extremamente perversa, olha para uma manifestação cultural e diz que aquilo é demoníaco, que é sujo, que é feio? Isso é um desrespeito às diversidades. Isso é um desrespeito à cultura. E isso, na verdade, é uma tentativa de um processo de aculturação, ou seja, acabar com aquilo que é uma cultura afro. Então, dia 20 de novembro é um dia de mostrar tudo isso. É um dia de mostrar a beleza do povo negro em todas as áreas, a nível de danças, de alimentação, a nível de poesia, a nível de formação de um povo, né? A nível de luta, a nível de identidade, a nível de dignidade. O dia 20 de novembro, ele descortina várias áreas do povo negro e descortina várias áreas do povo que é racista, porque mostra de forma clara quem é esse povo e por que esse povo lutou tanto e ainda tem que lutar. Infelizmente, nós somos um país racista. Nós somos um país que ainda estamos longe, muito longe, de se colocar a igualdade entre os povos. Eu quero até fazer um parênteses aqui para falar, por exemplo, da situação do negro na educação. As pesquisas desenvolvidas tanto pela Unesco como pela Unicef, elas mostram de forma clara, depois vocês vão ver algumas figuras de gráficos, sobre a discrepância que há entre o acesso e a permanência de um aluno negro na escola e na universidade e o acesso e a permanência de um aluno branco. É chato falar sobre isso? Sabe por quê? Porque isso é bater na cara. Isso é jogar para a sociedade de forma escancarada que nós não temos uma política de igualdade racial neste país. E isso não é a nível de governo de agora. Isso é de anos e anos que o Brasil passa. Melhorou um pouco? Sim. Nós tivemos algumas iniciativas governamentais que amenizaram, de certa forma. A própria cotas, ela dá mais condições que o negro adentre a uma universidade e permaneça nela. Mas nós estamos muito longe ainda de, na balança, estarmos tanto negro quanto branco no mesmo nível. Estamos muito longe ainda dessa balança equiparar os direitos entre negros e brancos. E aí a minha pergunta é, por quê? Por que é tão difícil o direito ser tanto para um quanto para outro? Por que é tão difícil nós convivermos numa sociedade que se diz democrática, vivermos como irmãos, vivermos respeitando um ao outro, independentemente da sua raça e da cor da sua pele? Por quê? Será que isso tem origem na religião? Será que isso tem origem na formação do homem? Aonde que está tão enraigado essa desigualdade que nós já temos mais de 200 anos e não conseguimos sair disso? Né? Quantos anos você teve a promulgação da Lei Áurea? Dia 13 de maio de 1888. Quanto tempo se passou e nós ainda estamos com uma mentalidade arcaica e obsoleta em relação à questão do negro neste país? É triste ter que falar sobre isso, mas nós precisamos desmistificar essa história de que o nosso país não é racista. Isso é uma mentira. O nosso país é racista, sim.
E é muito claro isso. Só não vê quem não quer. Só não admite quem não quer. Não adianta eu dizer não, quanto mais eu falar que o país é racista, mais ele será. Não, gente, para com esse discurso. Quanto mais eu falar que o país é racista, mais eu vou incentivar uma discussão sobre isso. Eu vou motivar, eu vou incomodar as pessoas para discutir sobre isso. Quando se fala nessas duas datas, 13 de maio e 20 de novembro, tem gente que fala, para que isso? O negro já não tem o dia 13, onde é comemorada a libertação dos escravos, a abolição da escravatura, por que ainda tem que comemorar o dia 20? Você não acha que é muita comemoração para o povo? Ei! Você não conhece a história. A gente precisa estudar um pouco mais para entender que essas duas datas são bem diferentes. E principalmente o dia 20 é um dia de comemoração político-ideológica. Porque o dia 20 vai falar sobre isso. Sobre essa ideologia que existe em relação ao negro enquanto uma raça inferior. A essa ideologia que existe de que o negro sempre foi e sempre será um povo à margem da sociedade. Um povo que a gente tem que ter compaixão, coitados. Não, ninguém tem que ter compaixão nossa, não. Nós não precisamos de compaixão de ninguém. Nós só precisamos que os nossos direitos sejam respeitados. Nós só precisamos ser tratados como qualquer outra pessoa é tratada. Nós só precisamos ter direitos, nós só precisamos ter condições como todos os outros têm. Porque tudo para o negro é mais difícil. E quem está falando isso para vocês é uma negra, que hoje tem um nível de estudo, mas teve o dobro de dificuldade que um branco tem. Porque é negra. Tudo para nós é mais difícil. Nós temos que estar sempre provando que nós somos capazes. E por quê? Por causa da cor da nossa pele. Há algumas pessoas que são negras e que falam assim, olha, eu nunca tive problema de preconceito na minha vida, nunca sofri racismo, nunca sofri preconceito. Aí eu fico olhando assim e falo, sabe o que ela entende de preconceito? O que ela entende de racismo? Gente, o nosso país tem uma característica ímpar. Nós falamos para o mundo inteiro que nós não somos racistas. Mas o nosso racismo é o pior de todos, porque é um racismo velado. É um racismo que, de vez em quando, até se manifesta de forma clara, né? Com crimes violentos e tal. Mas, na sua maioria, é um racismo velado. Você quer ver um exemplo do racismo velado? Vá para uma entrevista de emprego. Vá muito bem arrumada ou muito bem arrumado. Vá com um currículo espetacular. Enfrente candidatos com o mesmo currículo que o seu. Que esteja muito bem vestido, igual, que esteja, sabe, tudo igual a você. Só uma diferença. Ele é branco e você é negro. Sabe quem que vai passar? Você quer a resposta? E eu te digo que vai passar o branco. Na maioria das vezes. Infelizmente, isso ainda existe muito forte no nosso país. Muito. É uma verdade, não é mito, não. Nosso país ainda está carregado de um preconceito racial fortíssimo. E que nós precisamos lutar contra isso. E não é lutar, sabe, através de violência. Mas é lutar através de mostrar essa história, sabe? Nós não podemos deixar a história morrer. Nós não precisamos, de repente, começar a concordar com pessoas que falam que não, dia 20 de novembro não tem nada que ser feriado, não. É consciência negra. Então não tem consciência branca, consciência indígena. Ora, gente, tem consciência negra, sabe por quê? Porque nós, negros, lutamos para que esse dia exista. Não foi fácil colocar isso num calendário nacional. Eu não sei se vocês sabem, mas para se conseguir colocar o dia 20 de novembro no calendário de forma oficial, a nível nacional, a nível de território nacional, foi preciso criar lei para isso. De acordo com algumas pesquisas que nós fizemos, em 2003 foi lançado essa
foi criada, na verdade, né, essa comemoração do Dia Nacional da União e Consciência Negra a nível de calendário escolar. E somente em novembro, no dia 10 de novembro de 2011, foi instituído no calendário oficial, né, enquanto lei. Essa lei é a Lei 12.519, que realmente oficializa o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E não são em todos os estados, nem todos os estados aderiram a essa legislação. E aí, quando o estado não adere, cabe nas cidades, né, a Câmara dos Vereadores instituir ou não feriado nesse dia. Nós temos até 2019, se não me falha a memória, não, no 2018 nós tínhamos Alagoas, Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro e Mato Grosso que realmente aderiram, né, em todo o estado. E alguns outros estados vêm de forma gradativa aderindo, teve outros que aderiram e que deixaram, mas para você ver como que é político isso, né? E isso tudo envolve uma posição política e ideológica. E aí, falando em ideologia, é interessante nós agora falarmos um pouco dessa ideologia racista, se eu posso chamar assim. Esses dias eu estava conversando com alguns colegas e eles falaram para mim, olha, esse negócio de ficar falando sobre racismo, sobre preconceito, isso é coisa de esquerda. Isso é herança do PT. Falaram desse jeito para mim, olha, eu fiquei enfurecida. Porque, gente, não misture uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. A escravidão, ela existe muitos e muitos anos antes de existir essa sigla partidária. Nós estamos falando de um fato, né, de uma situação, uma história que existe desde o descobrimento do Brasil. Então, eu não estou falando aqui de ideologia partidária. Então, não me venham falar que quem fala de racismo no Brasil é esquerda, é PT, é PJ, é PL. Não, para. Quem fala sobre racismo e quem escancara esse assunto, quem chama esse assunto para discussão, ele não é nem de direita nem de esquerda. Ele é alguém que defende os direitos da pessoa humana, que quer deixar claro que o direito não tem cor. Até quem faz curso de direito estuda, né, isso. Vê juristas dizendo isso, no direito não existe cor. E realmente, para se discutir direitos, para se ter direitos, não importa a cor. E também não importa a sigla partidária. Então, falar que existe racismo, quando eu falo que existe racismo, não quer dizer que eu sou uma pessoa de esquerda. E quando eu digo que não existe racismo, não é que eu sou uma pessoa de direita. Então, falar sobre essa problemática, né, porque é uma problemática, que não é só o Brasil que vive, muitos outros países também, mas nós estamos falando de Brasil, né? Falar sobre essa problemática é falar sobre os direitos e a dignidade da pessoa humana. Né? Eu fiz umas anotações aqui para finalizar. Eu fiquei o tempo todo falando assim, essa nossa conversa, né? Mas é uma conversa onde só uma fala, né? Mas para finalizar essa minha fala, eu fiz algumas anotações sobre a situação real, pelo menos alguns pontos sobre a situação do negro a nível Brasil, para que a gente entenda que é uma problemática que é extremamente atual, infelizmente, precisa ser discutido nas escolas, sim, principalmente nas escolas. E aí nós temos lá, até deixei aqui anotado no meu computador, a Lei 10.639/2003, que é a lei que inclui a questão da obrigatoriedade, né, da temática da história e cultura afro-brasileira. E isso não foi à toa, né? Não se criou essa lei 10.639 simplesmente porque teve um grupo de deputados, um grupo de parlamentares que insistiram para que fosse criada uma lei sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Não, essa lei é criada porque nós precisamos reaprender a nossa história.
Porque tem gente que até hoje acredita que não houve escravidão nesse país. Pelo menos a escravidão do chicote, porque a escravidão existe até hoje. Depois a gente pode até ter um outro momento para discutir isso, que isso é muito complexo, falar que a escravidão existe até hoje, né? Mas há pessoas que dizem que não, que é exagero. É a mesma coisa quando há pessoas que negam, que não houve, por exemplo, o nazismo. Você já não ouviu pessoas falarem que, não, gente, vocês exageram quando falam de Hitler, não foi tanto assim, né? Não houve holocausto. Meu Deus, que absurdo! Lógico que houve, nós temos pessoas que tiveram parentes que morreram, elas são filhas, são netas, jornalistas que viram isso, que relataram isso em seus livros. Quer dizer, então, que uma massa enorme de pessoas está mentindo? Não, gente, peraí. Então, infelizmente, a gente tem que criar uma lei para incluir nas diretrizes e bases da educação a obrigatoriedade de se trabalhar a história e a cultura afro-brasileira. Porque, pelo menos assim, as pessoas se veem, pelo menos nós educadores, se vimos na obrigação de contar a verdadeira história. E a verdadeira história não é nem um pouquinho bonita. Eu vou dizer que ela tem, sim, alguns momentos de nos fazer orgulhar devido à questão da resistência, devido à questão da luta. Mas, no mais, é uma vergonha para o nosso país. É uma mancha que o nosso país ainda não se retratou. Não adianta criar uma lei para colocar uma disciplina sobre a história da cultura afro-brasileira. Não adianta dizer que o Brasil tem essa mania, né? Pelo menos é o que nós vendemos para fora, de que existe uma democracia racial. Como que existe uma democracia racial, sendo que, de acordo com o IBGE, nós somos 54% de pessoas que se declaram negras. Desses 54%, quantos que estão numa situação, vamos dizer assim, estável, né, economicamente? Quantos que estão nas universidades? Quantos que concluem a universidade? Quantos que conseguem ocupar cargos, e cargos de certa relevância? Então, isso é uma democracia racial? Um país que a maior parte é declarado negro, as pessoas se declaram negros, e você não vê esses negros. Onde estão esses negros? Vamos lá, né? Vamos responder. Eles estão nas prisões, eles estão nas favelas, eles estão nos empregos, nos que nós chamamos de subemprego, eles estão nas piores posições. A maioria é esmagadora. E aí, isso é democracia racial? Outra coisa que eu anotei aqui, o Brasil é o país que possui o maior número de população negra, fora, com exceção da África, claro, né? Veja só, olha a nossa situação. Nós possuímos o maior número de negros. Gente, aonde nós estamos? Foi feita como que eu posso dizer? Uma pesquisa, né? E aí nessa pesquisa eles fizeram um vídeo, parece que está até no YouTube, onde eles colocam uma criança negra e aí à frente dessa criança negra tem duas bonecas, uma negra e uma branca. E aí eles perguntam para essa criança negra, qual é a mais bonita? Ela aponta para a branca. Qual é a boneca que você sente, né, um sentimento de bondade? Ela aponta para a branca. Qual que você acha mais feia? Ela aponta para a negra. Qual que te transmite um sentimento ruim? Ela aponta para a negra. Aí quando pergunta para ela assim, com qual que você parece? Aí ela fica quieta por alguns segundos e aí, meio vacilante, ela aponta para a negra. Essa pesquisa, ela foi feita com crianças abaixo de 5 anos. Gente, a Unicef, em 2018, ela divulgou uma pesquisa que 85% das crianças abaixo de 5 anos
elas têm uma visão de que o branco é lindo, o branco é bom, o preto é feio, o preto é ruim, o preto é mau. Você vê que absurdo? Olha o que nós estamos ensinando para as nossas crianças. Essas crianças daqui a pouco serão adolescentes, serão jovens, serão adultos. Como é que será quebrado esse paradigma na mente dessas pessoas? Porque eu já estou instruindo essa criança e preparando essa criança para ser um adulto o quê? Aí você vai dizer para mim, vítima? Porque tem gente que fala que não existe racismo, existe a vitimização. Ai, porque tudo que fala é racismo. Ai, porque o mais racista é o negro. Ontem mesmo uma amiga minha estava dizendo, vamos parar com esse negócio. Não existe preconceito. O maior preconceituoso é o negro. Ei, sabe por que muitas vezes nós negros até nos colocamos numa posição de preconceituosos? Devido a todo esse processo do qual nós passamos. Você vê, 85% das crianças com menos de 5 anos, elas querem, no caso meninas, né? Elas querem bonecas brancas, porque são lindas, porque elas são boas. Gente, essa geração de 2000, né, a turma que nasceu aí em 2000 ou que estava aí numa idade infantil aí 2000, eles conviveram com a televisão mostrando para eles como ideal de beleza, de sucesso, de bondade, Xuxa, Angélica. Elas são que cor? Loiras, por sinal lindas, sem problema nenhum. Mas esse foi o referencial para essas crianças. E quantas crianças negras estavam à frente da televisão assistindo o programa da Xuxa, assistindo o programa da Angélica e querendo ser igual a Xuxa e querendo ser igual a Angélica. Mas como? Só se desse aí de uma forma repentina, tivesse aquela doença vitiligo, né, e mudasse toda a pele. Porque Xuxa negra, Angélica negra, até tentaram, não sei se quem está me ouvindo lembra de uma época que teve até no programa da Xuxa. Eu lembro que parece que tinha uma criança e essa criança gostava muito da Xuxa e ela era negra. E aí foi feito tipo assim, um dia de Xuxa para ela, né? Que ela conviveu com a Xuxa o dia inteiro, né? Ela se vestiu como a Xuxa, ou seja, ela quis viver uma realidade que não é a realidade dela. E aí? O que você me diz uma posição dessa? Outra coisa que eu anotei também, e que eu não quero de forma nenhuma que essa minha fala seja uma fala em que eu estou colocando o negro contra o branco ou o branco contra o negro. Até porque os brancos de hoje, eles não são responsáveis pelos atos dos brancos daquela época. É a mesma coisa de que os alemães de hoje não são responsáveis pelos atos de Hitler. Agora, os alemães de hoje e os brancos de hoje precisam estar unidos com negros, com indígenas, com todas as populações que são maioria, mas que são tratadas como minoria, para que haja realmente uma igualdade social, uma igualdade racial. No caso aqui que nós estamos falando do povo negro, que haja uma igualdade racial. Então fique muito claro, não é colocar um grupo contra o outro, mas é dizer que todos nós hoje temos uma responsabilidade. A responsabilidade de lutar por uma igualdade racial, de lutar por uma igualdade de direitos, independentemente da cor da minha pele. Um dado também vindo da Unicef, de 2018, fala que das 130 pessoas assassinadas, 77% são negras. Esses dados da Unicef de 2018 foi de São Paulo, né? A cada 130 pessoas assassinadas, 77% são negros. Nossa, e aí você fica pensando o porquê, né? Desse verdadeiro genocídio. Porque, na verdade, está muito ligado à questão social também, né? Quem são assassinados, de acordo com esses dados aqui? Essa pesquisa foi feita em São Paulo, a maioria pobres.
essas 130 pessoas. E a maioria dos pobres são negros. Então, aí o porquê de 77% serem negros. Outra coisa que a gente precisa deixar claro, quando eu falei assim sobre racismo velado. Quando você fala para uma negra, nossa, você é tão bonita, ai, mas o seu cabelo, né? Por que você não alisa? Isso é racismo. Quando eu era mais jovem, eu ouvia muito isso, né? Eu tinha mania de usar meu cabelo bem... Até hoje eu gosto muito do cabelão, né? Hoje eu tô de turbante, né? Porque falei, não, deixa eu ficar mais a caráter, colocar uma das características do meu povo. Mas eu gosto muito daquele cabelo bem alto, sabe? Bem cachadão. Mas quantas vezes eu ouvi, olha, negra de cabelo duro, negra de cabelo bombril, cabelo, como é que fala? Nariz chato, nariz de chapa de fogão, você tem cara de empregada, todo negro é fedido. E aí? Essas expressões, elas são expressões racistas. Então, não é nem velado, né? É escancarado, né? Quando você fala para uma negra alisar o cabelo, você está sendo racista. O cabelo dela é assim, e é lindo por ser assim. Da mesma forma, eu posso olhar para o cabelo de uma mulher branca, lisa, escorrida, e dizer, por que você não cacheia seu cabelo? O cabelo dela é assim, da raça dela, característica do povo dela. Para mim, uma palavra tem que ficar muito, muito forte na nossa conversa. Respeito à pessoa humana. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Quando eu respeito, eu te aceito como você é. Não importa a sua cor, não importa as suas características. Eu te aceito e pronto. Eu quero terminar essa minha fala. Eu disse no início a minha formação e falei que eu sou bacharel em teologia, né? Eu quero terminar essa minha fala dizendo para vocês o seguinte. Jesus, quando peregrinou por esta terra, ele esteve no meio de salteadores, ele esteve no meio de ladrões, pessoas mau caráter, prostituta, negros. Ele esteve no meio das pessoas. Jesus veio para esta terra enquanto homem, e aí eu estou falando da humanidade de Jesus, muitas pessoas não aceitam falar da humanidade de Jesus, né? Mas Jesus veio como homem para lidar com pessoas, para ganhar pessoas. Jesus ama pessoas e ele não faz distinção de pessoas. Mas cuidado, ele faz distinção de atitudes. No livro de Mateus, Jesus fala que todo aquele que der comida ao pequenino, que ajudar ao pequenino, ele está ajudando a ele. E quem que é esse pequenino? Você pode fazer aí um estudo de 360 graus em relação a essa palavra, nessa expressão usada, quando ele diz que quando ajudou os pequeninos, ajudou eles. Ou seja, quando ajudou as pessoas menos favorecidas, quando ajudou aquelas pessoas que são humilhadas, você está fazendo um bem para o próprio Deus. Você está agradando a Deus. Então eu quero dizer para você, independentemente da sua religião, ou depende se você não crê, não tem uma religião específica, você é eclético, entenda que um homem veio a este mundo e ele amou a todos, independentemente de cor. E ele ama a todos, independentemente de cor. E ele amará a todos, independentemente de cor. As pessoas precisam aprender um pouco com Jesus. Jesus não olhou para a cor de ninguém, para a situação econômica de ninguém. Então, que nós possamos também olhar para o outro e aceitá-lo como ele é, respeitá-lo como ele é, valorizá-lo como ele é, independentemente da cor dele. Nós estamos nessa terra e não sabemos por quanto tempo. Será que esse tempo que você vai ficar aqui, você vai fazer o que com ele?
Você vai fazer esse tempo ser um tempo agradável? Um tempo de construção? Ou um tempo de preconceito, de rivalidade, de desrespeito, de desunião? Eu fosse você, eu optaria pela primeira. Se eu fosse você, eu seria uma pessoa que iria lutar, iria querer ter uma vida agradável, uma vida de amizade, uma vida de construção, não uma vida de desconstrução. O racismo desconstrói, o preconceito mata. Você quer morrer ou você quer viver? Fiquem com Deus e muito obrigado por ter ficado junto comigo durante esse tempo. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Nós somos seres humanos, iguais enquanto seres humanos. Amém?